E assim Terá, o progenitor de Abraão, foi mencionado nas Sagradas Escrituras, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 24 a 32. Além de ser o pai de Abraão, Terá também gerou Arã e Sarai. As Escrituras, no entanto, não fornecem muitos detalhes sobre a vida de Terá, mantendo sua biografia bastante reservada. O que é conhecido é que a descendência de Abraão vem de Sem, filho de Noé. Ao analisar a genealogia que abrange vários séculos, observa-se que os ancestrais mais imediatos de Terá foram Naor e Serug. De acordo com as Escrituras, Serug, após 30 anos de vida, gerou Naor e depois viveu mais 200 anos, durante os quais teve mais filhos e filhas. Naor, por sua vez, viveu 29 anos antes de gerar Terá. É difícil determinar com certeza se Naor foi o pai direto de Terá ou se foi seu avô. Isso ocorre porque a genealogia apresentada no capítulo 11 de Gênesis pode não ser completa nem sequencial. Pode-se inferir isso porque a genealogia em questão não é considerada exaustiva nem estritamente cronológica. Acredita-se que Serug pode ter vivido até depois da morte do patriarca Abraão, sugerindo que a menção de Terá nesta genealogia pode ser meramente representativa, destacando apenas as figuras mais relevantes dessa linhagem. Além disso, o principal objetivo do autor de Gênesis ao registrar essa genealogia de vários séculos era introduzir a história de Abraão, enfatizando a criação do povo de Israel e a linhagem messiânica. No que diz respeito à família de Terá, a Bíblia não menciona o nome de sua esposa, nem especifica se ele teve mais de uma esposa ou concubinas. A Escritura se concentra principalmente em seus filhos e em como sua linhagem leva a Abraão, que desempenha um papel crucial na formação do povo de Israel e na linhagem messiânica. No entanto, é plausível que Terá tivesse filhos com outra mulher. Posteriormente, as Escrituras revelam que Sarai, esposa de Abraão, era também sua meia-irmã por parte de pai. Ou seja, o pai de Abraão também era o pai de Sarai, que naquela época ainda era conhecida como Sarai. Portanto, é possível que o pai de Abraão tivesse outros filhos que não são mencionados na Bíblia porque não eram pertinentes para a narrativa. O fato de que os filhos de Terá, Abraão e Sarai se casaram entre si deve ser entendido no contexto daquela época, quando esse tipo de relação consanguínea ainda não havia sido expressamente proibida por Deus. Essa proibição só foi estabelecida a partir da época de Moisés, como registrado no livro de Levítico, capítulo 18, versículos 6 a 18. Além disso, naquela época, a família havia adotado práticas idólatras, indicando que o conhecimento de Deus não foi preservado na linhagem. Após o dilúvio, a humanidade se rebelou novamente contra a vontade do Senhor, como documentado na Bíblia no relato da Torre de Babel. Os filhos de Terá mencionados na Bíblia são listados na seguinte ordem: Abrão, Naor e Arã. Alguns estudiosos acreditam que, apesar dessa ordem, não é possível determinar com certeza se Abrão era o filho mais velho. Alguns exegetas argumentam que talvez Arã, irmão de Abraão e pai de Ló, que faleceu antes da família emigrar para o norte, fosse o primogênito. De qualquer forma, aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Em relação à vida de Terá, a Bíblia relata que ele emigrou com sua família da cidade de Ur para Canaã. Este êxodo marcou o início de uma nova fase na vida de seu filho Abrão, que posteriormente seria conhecido como Abraão e desempenharia um papel crucial na história da humanidade como o pai da nação de Israel e um importante antecessor na linhagem messiânica. Depois de viajar aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu temporariamente na cidade de Harã, que, como a cidade de Ur, era um centro de adoração ao deus sumério da lua. O livro de Josué contém informações que confirmam que Terá era idólatra. No capítulo 24, versículo 2 de Josué, lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e adoravam outros deuses. Esse fato é reafirmado na decisão que foi solicitada aos israelitas durante a época de Josué, entre os versículos 14 e 15 do mesmo capítulo 24 de Josué. Josué convocou o povo de Israel dizendo: Temei, portanto, o Senhor e servi-lo com integridade e em verdade. Retirem de entre vocês os deuses que seus pais serviram do outro lado do rio e no Egito e sirvam ao Senhor.
Mas se acharem ruim servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses que seus pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Quando Josué mencionou os deuses que os antepassados adoravam além do Eufrates, ele estava se referindo aos deuses que a família de Terá adorava. Essa informação destaca o fato de que Deus chamou Abraão, de forma soberana, do paganismo para se revelar e estabelecer uma aliança com ele e seus descendentes. Isso também é evidenciado no mesmo capítulo do livro de Josué, onde no versículo 3 lemos: Então eu tomei seu pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Eu multipliquei sua descendência e lhe dei Isaque. Além disso, é válido mencionar que o nome de Terá, semelhante a outros nomes no Antigo Testamento, pode ter um significado simbólico ou literal associado a ele. De acordo com algumas fontes, o nome Terá pode ser derivado da raiz hebraica que significa respirar, ou assoprar, sugerindo a ideia de fôlego de vida. No entanto, outras fontes sugerem que Terá pode ter um significado relacionado à estação lunar, ou mês, o que seria congruente com o fato de que a cidade de Ur, de onde ele se originou, era um centro de adoração à lua. O nome de Terá também é mencionado no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Em Atos 7:2-4, Estevão faz referência a Terá ao relatar a história do chamado de Abraão por Deus. Além disso, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6-9, menciona Abraão como o pai de todos os que creem, fazendo referência à promessa divina dada a Abraão e sua descendência. Embora o Novo Testamento não entre em detalhes sobre a vida de Terá, ele estabelece a continuidade da história do povo de Israel e a promessa divina que se estende desde Terá até a vinda de Jesus Cristo. Em resumo, Terá desempenha um papel fundamental como progenitor de Abraão, estabelecendo o início da linhagem que eventualmente levaria ao nascimento do Messias, Jesus Cristo. Sua história, embora breve nas Escrituras, serve como um elo vital na narrativa bíblica, ligando a história do Antigo Testamento à promessa messiânica que se cumpre no Novo Testamento. Ainda que Terá tenha um papel importante na genealogia bíblica, é Abraão quem assume destaque nas Escrituras, sendo reconhecido como o pai da fé, e o patriarca através do qual todas as nações seriam abençoadas. A breve menção de Terá no contexto bíblico serve como um lembrete de como Deus atua de forma soberana ao longo da história, escolhendo indivíduos e famílias para cumprir seus propósitos divinos. Apesar da fé e obediência de Abraão serem frequentemente destacadas e elogiadas nas Escrituras, pouco se sabe sobre as convicções espirituais de Terá. No entanto, é evidente que mesmo na sua idolatria e na cultura pagã em que estava inserido, Deus estava atuando na sua vida e na de sua família. O próprio movimento de Terá, saindo de Ur e se encaminhando para Canaã, pode ser visto como uma antecipação do chamado mais explícito que Deus faria a Abraão. Ao pensar na jornada espiritual de Terá, podemos ser lembrados de que Deus, em sua misericórdia e graça, frequentemente prepara o caminho para o seu plano redentor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A vida de Terá, portanto, não deve ser vista isoladamente, mas dentro do panorama maior do propósito de Deus para a humanidade. Finalmente, se este vídeo ou texto foi útil e interessante para você, compartilhe com seus entes queridos. Lembre-se de que outras pessoas também podem se beneficiar desta informação valiosa. Até a próxima, e que Deus te abençoe.